Então vamos lá. Nós sabemos que quando Deus criou a gente ele tinha um propósito com a nossa vida, né? Quando Ele nos criou, quando Ele nos desenvolveu, quando Ele planejou a nossa vida, Ele tinha uma meta, Ele tinha um objetivo, Ele tinha um plano. E a gente pode descobrir qual é esse plano. A gente não precisa ficar alheio à vontade de Deus para nós, não. Nós podemos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia, as instruções a respeito do que Deus pensa de nós. Eu não sei você, mas eu sempre me perguntei o que era que Deus queria comigo. Eu vivia um dilema, eu sei que muitos adolescentes também, talvez até alguns adultos, ficam imaginando por que o que é que Deus quer com a minha vida, por que eu estou aqui, qual é o objetivo de eu ter nascido aqui. Eu me perguntava isso muitas vezes. Por muitas vezes eu ficava dizendo, eu não pedi para nascer, eu não sei por que estou aqui. Então, tipo assim, eu queria que alguém me desse uma explicação por que eu estou aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Mas como você sabe que não é uma resposta muito fácil, né? É necessário que a gente mergulhe na palavra de Deus para entender o objetivo dele com a nossa vida, para a gente poder compreender. Eu só fui aprendendo isso com o tempo que eu fui mergulhando, fui fazendo perguntas ao Senhor e as respostas foram chegando. Porque, como eu e você sabemos, Deus responde sim às nossas perguntas, né? Todas as nossas dúvidas, Deus não quer que você fique cheio de dúvidas. Na verdade, o que Deus mais quer é que eu e você tenhamos fé. Não é verdade? Que a gente acredite no que está escrito lá. E para a gente descobrir o que está escrito na Bíblia para nós precisamos investir tempo estudando, lendo, tendo comunhão com o Espírito Santo. É Ele que revela para nós a sua vontade. Não é verdade? É a sua vontade. Foi a bateria. Então vamos lá. Eu vou falar hoje a respeito de que Deus planejou que você tivesse uma família. Não é interessante a gente parar para pensar? Deus planejou que eu tivesse uma família? Sim, queridos, Deus não ia criar a gente, desenvolver a gente, enviar a gente aqui para essa terra para a gente ficar alheio, né? Na verdade, Ele planejou e desenhou e quis que nós pertencêssemos a uma família. Tanto uma família na qual você nasceu naturalmente, como uma família espiritual, a família da fé, né? Então, assim, Deus nunca fez a gente nascer espiritualmente e a gente ficar alheio ou fora de uma família, achando que pode se virar sozinho. A gente sabe que isso não vai dar certo, não é verdade? Porque, assim, quando um bebê nasce, quando uma mulher tem um bebê, dá à luz a uma criança, claro que essa criança já teve um ambiente preparado, já teve uma família que pensou no nome, pensou em como ia ser a vida dessa criança, preparou um quarto, um ambiente, né? Fizeram alguns preparativos para essa criança chegar. Espiritualmente é a mesma coisa. Deus não quis que eu e você nascêssemos de novo e a gente ficasse sem ter uma família para pertencer. Então Deus tem uma família. E aí o tema da nossa live aqui hoje é: você foi formado, você foi criado para fazer parte de uma família. Não sei se tem o tema aqui, não consegui fixar, mas tudo bem. Porque pode ser que tire aqui do carregador. Mas você foi planejado para pertencer a uma família. Então, eu vou trazer algumas instruções, tem benefícios de você fazer parte de uma família. Você precisa entender. Sabe, se você conhece alguém que ainda não entendeu a importância de fazer parte de uma família da fé, você que nasceu de novo, ou alguém que já entregou a vida para Jesus, é necessário encontrar, né, um lugar onde você possa pertencer. Porque nós precisamos ter uma família, né, um ambiente que vai nos ajudar a crescer, a se desenvolver. Então, esse ambiente, queridos, é a igreja local. Igreja local não é invenção de homens. Igreja local é uma intenção de Deus, é um projeto de Deus. Deus planejou que eu e você pertencêssemos a uma família. Natália,
Por que que eu preciso ir para uma igreja quando eu nasci de novo, quando eu entreguei a minha vida para Jesus? Nós vamos falar sobre isso aqui agora, tá bom? Por quê? Porque é muito importante. Se Deus pensou, é porque é importante. Se Deus planejou e criou um ambiente que é a igreja local, então é porque é importante para nós. Então nós vamos aprender, vamos lá? Existem alguns benefícios de a gente fazer parte da família de Deus. Um dos primeiros é que você recebe o nome da família. Eu não sei você, mas eu conheço algumas pessoas que têm o maior orgulho do nome da sua família. Ah, eu sou da família tal, eu pertenço à família tal. Aí tem aquele nome que vira uma referência e quando você fala aquele nome, as pessoas já dizem, já conheço quem é uma família boa, família de gente boa, família de gente responsável, enfim. O nome da família você vai ganhar quando você pertence quando você nasce de novo e vem para uma família. E essa família é a igreja. Você já entendeu, como eu falei, que a igreja local é um ambiente para você pertencer e fazer parte. Aqui diz, você ganha o nome da família. Você não vai ser o fulaninho de tal apenas, mas vai ser a Maria, o José, a Natália, né, da igreja tal, né, da família da fé tal. Essas famílias recebem o nome. Então, quando você nasce de novo e vai para uma igreja, alguém vai cuidar de você. Nessa família você vai receber também alguns privilégios. Você vai ganhar a aparência daquela família. Você está conseguindo entender juntamente comigo que existem algumas famílias da fé que já são bem característicos? Você não pode ficar sem uma família para pertencer. Mas existem famílias que já se parecem, né? Você já ganha a aparência daquela família. Existe uma igreja onde o povo se comporta desta forma. Existe uma igreja onde o povo também se comporta daquela outra forma. Nenhuma é certa ou é errada. É que cada família tem mesmo a sua característica. Não é verdade? E é muito bom você ser identificado com a família da qual você faz parte. Porque nós não precisamos viver sem pertencer a lugar nenhum. Se a gente decidir viver sem pertencer a nenhuma outra família, a nenhuma família da fé, sabe o que acontece? Nós vamos ficar afastados e nós corremos o risco de voltarmos para o mundo, né, de sermos contagiados pela cultura do mundo. Por quê? Porque não quisemos fazer parte de uma família. Né? E se você tem um jovem ou um adolescente que de repente diz, eu não quero viver mais na casa dos meus pais, e ele sai, ele vai sofrer todo tipo de situação, de dificuldade que nem era para ele viver. Mas porque não quis pertencer àquela família, àquele ambiente, ele agora vai ter que se virar sozinho. E isso Deus não planejou para nós. Deus planejou que eu e você pertencêssemos a uma família. Tá bom? Então, olha só como é importante. Primeiro, você recebe o nome da família, Filho de Deus. Primeiro título que você recebe, Filho de Deus. Não é verdade? E então, você agora vai para uma família. E você ganha a aparência dessa família. Você vai ganhar também os privilégios dessa família. Sabe? Existem grandes privilégios em fazer parte da família de Deus. A Natália, qual é a família de Deus? A família de Deus é a igreja. A igreja é formada por todos os cristãos. Aí existe uma família onde o povo se comporta, né, com um aspecto X, e outra família que se comporta de outro jeito. Mas são todos membros da família de Deus, né? São integrantes da família de Deus. E não existe uma família, um grupo familiar que seja mais ou menos importante. Todos são importantes. A questão é que você não pode ficar sem pertencer a um deles. Amém? Tudo bem? Então você passa a ter direito aos privilégios da família. Sabe, existem algumas famílias naturais, vamos dizer assim, que tem médico, a família é muito abastada, uma família muito unida, uma família que se ajudam mutuamente, os membros daquela família. E aí você também vai ganhar daqueles privilégios. Você também vai fazer parte, né, daquela cultura daquela família. E também você passa a ter acesso à intimidade dessa família. Olha, outro privilégio, outra vantagem de você fazer parte dessa família. A família de Deus, a família da fé. Querida, eu estou falando da importância da igreja local.
a família que eu estou dizendo que Deus planejou que você pertencesse é uma igreja local. Você já ouviu falar que existem algumas pessoas que dizem, e existe uma cultura sendo disseminada de que você não deve pertencer a igreja nenhuma, porque a igreja quer te explorar, porque a igreja quer fazer isso com você, quer fazer aquilo, que os líderes dessas igrejas, eles são assim, que eles são assados. Pois é, esse pensamento é um pensamento contrário a Deus. É um pensamento do inferno. É um pensamento que quer fazer você desacreditar da igreja, da família de Deus. Só que o povo da igreja, o povo da família de Deus, nunca foi e nunca será uma família perfeita. Por quê? Porque ele é formado de pessoas e pessoas são imperfeitas. Deus nos fez imperfeitos. Então é impossível nós termos uma família perfeita. Não é verdade? Mas isso não significa que Deus não esteja lá. Deus está lá. E Ele ama a cada um. E Ele nunca disse, nunca planejou que nós fôssemos perfeitos. Nos fez assim e nos ama assim. Agora, Ele tem nessa família uma ordem, Ele tem as instruções, Ele tem as orientações de como é que as coisas devem proceder, como é que a gente deve se comportar nessa família, quais são os meus direitos, mas também quais são as minhas obrigações, né? Porque toda família tem que ter regra, né? Tem que ter ordem na casa. Uma família que não tem ordem na casa vira uma desordem, não é verdade? E Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus organizado. E Ele planejou uma estrutura. Ele deu pastores, Ele deu os dons para que a gente possa se desenvolver nessa família. Então, quando a gente respeita, quando a gente honra, quando a gente se submete, sabe o que acontece? A gente cresce. O objetivo de Deus dar uma família para a gente quando a gente nasce é para a gente crescer, a gente se desenvolver. Então vamos lá. Você já viu que nós recebemos o nome da família, membro da família de Deus. Não é assim, membro da igreja Verbo da Vida. Se você sai da igreja Verbo da Vida e for para outra igreja, você ainda continua membro da família de Deus. Por quê? Porque a família de Deus é formada por todos os cristãos. Todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. Todos que foram comprados com o preço do sangue de Jesus. Então agora formam a família de Deus. E quando você vai para essa igreja, você tem que entender qual é a cultura daquele lugar. E você precisa obedecer às regras daquele lugar. As regras da casa. Cada família tem as regras da casa. E a gente é que se submete às regras da casa. Não é a casa que se molda à nossa vontade, não é verdade? Então é bom a gente entender isso, sabe por quê? Porque a gente precisa entender que cada igreja, cada família de Deus, cada grupo familiar, ele tem uma característica e a gente deve se submeter à liderança, né? Às regras, às coisas que tem naquele lugar. Amém? Então nós recebemos o nome, recebemos a aparência da família, recebemos os privilégios, recebemos a intimidade, né? O acesso à intimidade dessa família e recebemos também uma herança, a herança dessa família. Será que a família de Deus tem herança? Será que Deus tem algo para dar para os seus filhos? Será que Ele deixou alguma herança para nós? Então, com certeza, a gente vai aprender pela palavra de Deus que sim. Quando Deus planejou a família dele, na verdade, Ele também nos inseriu para que nós pertencêssemos a essa família e fôssemos herdeiros. Só esse já seria um privilégio enorme, né? Fazer parte do grupo, né? Da intimidade de Deus, Deus como Pai nessa família, nós podemos ter acesso a Deus, já é grande. E além de tudo, ainda tem herança. Tem herança, sim, está escrito, tem um testamento que conta para nós, que é a Bíblia, que conta para nós qual é a nossa herança. Então, como é, Natália, que eu sei quais são os meus direitos, o que é que eu tenho direito? É lendo a Bíblia. E é por isso que nós precisamos também participar dos eventos dessa família,
nós precisamos participar dos cultos, porque há unções diferentes nessa família que vai possibilitar que nós venhamos a crescer, aprender, crescer, tirar pensamentos antigos, sabe? Renovar a nossa mente. Tudo isso a gente faz na igreja local, que é o ambiente familiar da fé. Amém? Então, querido, se você conhece alguém que nasceu de novo, entregou a vida para Jesus, mas nunca pertenceu a uma igreja, ele ainda é bebê, ele vai continuar criança, bebê para sempre. Por quê? Porque é no ambiente familiar da igreja local que essa pessoa vai se desenvolver. É lá na igreja que ele vai poder ser pastoreado, orientado, instruído. Porque se você não tem um pastor, se você não tem uma liderança, você não quer se submeter a ninguém, significa o quê? Que você vai ficar do seu velho jeitinho, do jeito que a gente era antes. Mas Deus não planejou isso. Ele nos tirou do mundo, ele nos tirou do império das trevas, onde quem mandava era o diabo, ele nos escravizava. E ele quer mostrar a sua bondade para nós. E quando nós nos submetemos às lideranças da igreja, o que acontece? Nós crescemos, nós somos edificados, fortalecidos, ficamos mais bonitos, porque aquelas coisas de menino a gente vai deixando, a gente vai se tornando uma pessoa apta, preparada para que Deus possa nos usar como ferramenta do seu reino. E nós vamos então poder ajudar outras pessoas. As pessoas vão ver em nós testemunho, né? Mudança, transformação. E aí nós vamos poder inspirar outras pessoas a também quererem fazer parte dessa família. Amém? Não é maravilhoso aprender essas coisas? E eu também coloquei um tópico que quando você se torna membro dessa família, você se torna herdeiro. Deus planejou que nós também fôssemos herdeiro dele. Deus, ele não é canguinha, tipo assim, tudo que eu tenho, eu nem quero deixar para ninguém. Não, ele planejou e já deixou escrito tudo que nós temos direito. Mas você concorda comigo que se você não sabe que você tem algo, você de fato não desfruta? Por quê? Porque você só tem acesso àquilo que você sabe que tem. Não é verdade? Quem tá aí? Nena, responde. Você não concorda comigo que quando a gente sabe que tem acesso, que tem direito a algo, a gente vai lá e lança a mão daquilo? E aciona aquilo que é nosso direito? Se a gente não sabe que a gente tem, a gente vai ficar sem usufruir, né? Sem ter acesso. Aqui na Terra, Natália, mas essas coisas de herança, das coisas de Deus, é só quando a gente for para o céu, quando a gente morrer, não é? Bem, tem uma parte que é para lá, mas tem uma parte que é para a gente desfrutar aqui na Terra, né? Então, aqui na Terra, o que é que a gente recebe, Natália, da parte de Deus? Qual é a nossa herança aqui na Terra? Enquanto nós estivermos aqui, realizando a missão, né, como embaixadores de Jesus Cristo, como alguém que é útil para disseminar as boas novas do Evangelho. Ei, só para você saber, Deus não vai descer do céu e nem Jesus para pregar o Evangelho para as pessoas, mas não. Somos eu e você que vamos fazer isso. Então, você é importante, você é filho de Deus, você foi salvo, alcançado pela graça de Deus, para que você agora possa ser um instrumento também de evangelização, né? E você vai alcançar outras pessoas. Quem vai pregar para as pessoas somos nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então, aqui na Terra, o que é que a gente recebe? A gente recebe da graça de Deus. A graça de Deus é o favor, aquilo que nós nem merecíamos, mas porque Ele é bom, porque o caráter dele é de bondade, é de amor, Ele decidiu se doar, Ele decidiu nos alcançar. Então, aqui na Terra, nós recebemos as riquezas da graça de Deus, da bondade de Deus. Você quer que a bondade de Deus esteja presente na sua vida todos os dias enquanto você estiver aqui na Terra? Pronto. Quando a gente aceita Jesus e vem fazer parte da sua família, você já desfruta da bondade de Deus. Natália, mas eu não estou percebendo assim essa bondade toda, ainda tem muito problema. Mas, querido, a bondade de Deus não vai excluir os problemas da nossa vida.
É em meio aos problemas, em meio às dificuldades que nós vamos poder observar, que nós vamos poder perceber a bondade dele. Por quê? Porque nós não vamos desistir, nós não vamos fraquejar. Ele vai nos ajudar, ele vai nos acolher, ele vai fazer com que nós venhamos a viver uma vida inteira aqui nessa terra, íntegra. Por quê? Porque a bondade dele nos acompanha todos os dias. Já nos diz lá no Salmo, 23, que a bondade e a fidelidade do Senhor sempre nos seguirão todos os dias da nossa vida. Quando, eu não sei você, mas eu quero a bondade de Deus sempre me acompanhando, aqui nessa terra. Para quê? Para que a gente possa viver uma vida debaixo do favor. Amém? Outra coisa que nós já desfrutamos aqui na terra, paciência. Será que nós precisamos de paciência aqui na terra? Com certeza nós precisamos. Eu preciso muito de paciência e a gente já desfruta, já tem acesso, a gente já consegue aqui na terra. Mas a Natália, eu tenho que pedir paciência a Deus. Então, quando a gente nasce de novo e vem fazer parte dessa família, já tem um recurso, O Espírito Santo, ele vem morar em nós e ele já traz as habilidades para a gente andar em amor, para a gente ter paciência. Então, aquela oração que às vezes a gente faz, Senhor, me dá paciência. Muitas vezes a gente tem que se lembrar, eu já tenho paciência e agora eu preciso somente praticar, desenvolver. Não é verdade? Então, as adversidades da vida, as dificuldades dessa vida são um ambiente perfeito para a gente praticar e desenvolver a paciência, para a gente desfrutar da graça. Mas aqui na terra também a gente já desfruta da glória de Deus. Natália, a glória de Deus, sim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Ele diz também que a caminhada do justo, ela é de glória em glória, de degrau de glória para outro degrau de glória. Então a nossa vida, a vida do justo, a vida do povo de Deus não é uma vida de derrota. O povo de Deus aqui na terra não é uma vida de dificuldade, de cada vez mais difícil, mais ruim. Não, a nossa vida aqui tem suporte. Nós temos recursos maravilhosos para viver a vida aqui. Ele nunca prometeu que nós não teríamos problema. Na verdade, Jesus disse assim, ei, presta atenção, estando em mim, vocês terão paz. Ei, mas paz não é ausência de problema. A paz que Jesus dá é justamente no meio da dificuldade você vai estar em paz. E você vai estar de uma forma que vai ser visível, as pessoas vão entender por que você não está aflito. Porque eu tenho o suporte, porque eu estou em paz, porque eu sei que o meu Deus, o meu Pai, está cuidando de tudo. Mesmo em meio a todas as dificuldades. Lembra, tá vendo esse ambiente adverso que nós estamos vivendo? Tudo é incerto, A gente não tem certeza de nada, mas a gente tem uma certeza que o nosso Pai, que o nosso Rei, que a nossa família, a família de Deus, não será destruída. Ela pode passar por todo tipo de dificuldade. Algumas pessoas podem sair, outras podem, desistir, mas a nossa família vai ser preservada. A família de Deus, ela vai estar sendo guardada. Amém? Então já desfrutamos da graça de Deus, da bondade de Deus, da paciência, da glória de Deus, da sabedoria. Por que sabedoria, Natália? Porque tudo que nós precisarmos aqui nessa terra, a sabedoria é capaz de nos dar. Do poder de Deus, da misericórdia de Deus, tudo isso a gente já desfruta aqui nessa terra. E sabe, queridos, eu não sei você, mas chegou um entendimento para mim, que, Natália, mas e o que eu preciso? Sabe, lá em Provérbios, no capítulo 2, lá no final, diz assim, que a sabedoria ela é mais valiosa do que o ouro e do que a prata. Se nós precisamos desenvolver a nossa vida financeira, é a sabedoria que vai dar o suporte. Se nós precisamos desenvolver os relacionamentos, é a sabedoria que vai nos ajudar. Então, quando a Bíblia diz que entrando na família de Deus, nós já recebemos a sabedoria, então significa que toda a capacitação necessária para resolver todos os problemas da nossa vida, agora nós temos acesso. Porque Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. A Natália, para entender assim muitas coisas,
Sabedoria é diferente de inteligência. A inteligência a gente adquire estudando, lendo, pesquisando, fazendo, né, outras coisas mais naturais. Só que a sabedoria mesmo, a sabedoria divina, quem dá é Deus. Aí para você adquirir, você tem que pedir e você também precisa passar tempo com Ele. Porque com quem você se relaciona, você fica parecido, não é verdade? Não adianta a gente ficar se relacionando com quem só esvazia a gente, porque a televisão, por exemplo, a televisão, ela esgota a gente, ela esvazia, ela não acrescenta nada pra gente. Para você ser acrescentado, fortalecido, edificado, você tem que se conectar com uma mensagem de vida, com aquilo que vai te levantar, com aquilo que vai te fortalecer. Mas se você só se alimenta, só escuta notícias ruins, só fica falando da vida de outras pessoas, olhando o que outras pessoas estão fazendo de errado, sabe o que acontece? A nossa fé, ela é minada. E nós não temos forças para viver as adversidades da vida. E podemos sucumbir em alguns momentos, e podemos ser deixados, queridos, numa situação de extrema dificuldade, simplesmente porque nós demos ouvido àquilo que nos esvazia, aquilo que nos esgota. Sabe, como uma bateria de um aparelho eletrônico que a gente usa e não recarrega? Então, vai esgotar, vai esvaziar. E a gente, para recarregar, precisa conectar com a fonte que alimenta essa bateria. Eu e você somos alimentados com as coisas do céu, com as coisas da palavra de Deus, com as instruções que saem da boca do nosso Pai. Nessa família tem um pai que é provedor, que é protetor, que é o nosso conselheiro. Ele supre os conselhos, ele supre as necessidades, ele supre emocionalmente, ele nos preenche por inteiro. E nós precisamos passar mais tempo com ele. Nós precisamos passar mais tempo expostos à pregação dessa palavra do Evangelho. Então, querido, não perca tempo. Leia a sua Bíblia, estude, tire um tempo e passe um tempo com a palavra. Passe um tempo com a Bíblia. Sabe, separe 15 minutinhos todos os dias, mas dedique-se a ler a Bíblia. Porque assim você vai se conhecer, você vai conhecer o seu Pai, você vai entender quem você é, como você funciona. Mas nós estamos falando sobre que Deus planejou você para você fazer parte da família dele. Eu não sei o que você acha, mas isso é um grande privilégio. Fazer parte da família de Deus é fazer parte da família de Deus. A família de Deus é a igreja. A igreja. Tem gente que não gosta, né, da igreja, de você falar, tá querendo... O povo diz que na igreja o povo faz lavagem cerebral. Mas de certa forma é verdade, sabe por quê? Porque existem muitas coisas na nossa mente que a gente aprendeu quando a gente vivia no mundo que não edificam a nossa vida. E a gente precisa lavar, e a gente precisa tirar essas coisas e adicionar aquilo que é importante. E é uma limpeza que a gente faz na nossa mente, sabe? A gente vai tirar coisas velhas e colocar coisas novas. Se nós não fizermos isso, nós não temos como desfrutar dessas coisas que Deus tem para aqueles que o amam. Então, se conecte com uma família, se conecte com uma igreja local. Não fique alheio, não fique solto, não fica, querido, sem ter uma identidade, não fica sem pertencer a um lugar específico, porque lá é um lugar onde vai ajudar você a crescer. Amém? Então, a outra parte da herança nós vamos receber depois que a gente morrer. Quando a gente voltar para nossa casa definitiva, que é lá, né? Lá com o Senhor, lá sim é a nossa casa definitiva, porque nós somos do céu, nós somos de lá. E esse tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, não sei se você já parou para pensar, mas ele é breve, né? E ele passa rápido e a gente precisa fazer o que tem que ser feito aqui nessa terra.
Amém? Então conecte-se com a igreja local. Procure uma igreja para você pertencer. Procure um ambiente, um lugar para você pertencer e dizer assim: eu faço parte daquele grupo, eu faço parte daquele lugar, eu conheço aquelas coisas. Que às vezes a gente fica falando sem entender o que é que acontece lá. A gente fica repetindo muitas vezes o que outros dizem. Mas Deus quer que você pertença a uma família. E lá tem uma estrutura preparada por Deus para fazer você crescer. Amém? Então, é muito importante a gente entender essas coisas. Lá nessa família tem uma coisa que importa mais do que qualquer outra. É o amor. Na família de Deus, o mais importante é o amor. É o amor, querido, que vai fazer com que nós venhamos a aprender a suportar uns aos outros. Que nós venhamos a aprender a compreender as fraquezas do outro, sabe? Ajudar uns aos outros. Na verdade, essa expressão uns aos outros é uma característica da igreja, é uma característica predominante da família de Deus.